Então, vamos começar as aulas sobre derivada. Então, a primeira coisa que a gente fala sobre derivadas é o que é uma derivada. A derivada de uma função é uma outra função dada pelo quê? Dado por um limite. Qual o limite? Limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Lógico que, se este limite existir. Se o limite não existir, eu não posso falar de derivada, certo? Então, derivada nada mais é do que esse limite aqui. Tá, e como é que eu posso escrever isso daí? Então, as notações que a gente usa para derivada é f' de x, essa linhazinha aqui, certo? Ou dy dx, onde esse y representa quem é a nossa função. As duas são usadas, depende o caso, é melhor usar essa, depende o caso, é melhor usar essa. Em cálculo 2 se torna inviável usar o linha e a gente acaba usando uma notação parecida com essa. Então, em vez de escrever todo esse limite, a gente vai escrever f' de x, porém, a gente precisa desse limite aqui para fazer as nossas contas. Então, para começar, a gente tem que descobrir quais são as derivadas das funções que a gente conhece. Para isso, vamos começar calculando a derivada da função mais simples que a gente conhece, que é a função constante. Então, a pergunta é, qual é a derivada da função constante? Logicamente que a função constante é uma f de x, que vale c para todo x, certo? Então, como é que calcula a derivada disso? A gente usa a definição. Enquanto isso, a gente só tem essa alternativa. Mais para frente a gente vai ter propriedades, mas enquanto isso a gente só tem essa alternativa. Então, vai ficar assim. A derivada da função vai ser o quê? Limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. O que isso significa? Bom, o que é f de x mais h? Isso aqui eu vou repetir, né? O limite. O que é f de x mais h? Se para todo x a minha função vale c, então f de x mais h também vale c. Menos f de x, como a gente já viu, f de x também vale c. Então, aqui a gente tem c sobre h. Então, a gente vai ter limite de h tendendo a zero de zero sobre h, que é limite de zero quando h tende a zero. Bom, limite da constante zero quando h tende a qualquer lugar, isso vai ser sempre zero. Então, com esse limite aqui, qual a conclusão que a gente chega? É que se a nossa função é a constante, então f' de x é zero. Em outras palavras, se a gente tivesse a função x igual a 2, então a derivada é zero. Se a nossa função fosse π é uma constante, então a derivada também é zero. E assim por diante, qualquer função constante, a derivada é zero. Tá, mas vamos continuar fazendo as demais funções. O que mais a gente pode pensar? Qual é a derivada da função f de x igual a x? Bom, um pouco mais difícil que a função constante é a função identidade, que é f de x igual a x. A gente ainda não tem outra escapatória, a nossa única maneira de calcular a derivada ainda é pela definição, então vai ficar assim, f' de x é igual, escrever aqui a definição, para a gente não esquecer como é que ela é, f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. A nossa função é x, então f de x mais h, bom, a função é identidade, ela leva um número nele próprio, então f de x mais h é x mais h. f de x, eu sei que é x, dividido por h. Repare que a gente pode simplificar esses dois, porque eu estou somando e tirando o x, da onde a gente vai ficar com o limite de h sobre h, quando h tende a zero. De novo, a gente pode simplificar e vai dar limite de 1 quando h tende a zero. Bom, limite de 1 quando h tende a zero é o próprio 1. Então, aqui a gente conseguiu mais uma definição. A gente tem agora que
Se a minha função é a identidade, ou seja, se f de x igual a x, então qual que é a derivada de x? É 1. Então a gente já sabe agora a derivada de duas coisas, nada além disso, a gente sabe derivar todas as constantes e a função f de x igual a x. Vamos continuar fazendo algumas outras para ver onde é que a gente chega. Aumentando um pouquinho, então, a nossa função, eu estou pegando as funções do tipo ax, um número real, eu aumentei ela um pouquinho, é quase a nossa função identidade, mas tem uma constante ali multiplicando ela. Será que está alguma coisa muito diferente? Não temos alternativa ainda, a gente não consegue sair da definição de derivada, certo? Mais para frente a gente não precisa mais usar essa definição, mas para descobrir quais são as derivadas, primeiro a gente tem que fazer isso e não tem muita escapatória. Então, limite, quando h tende a zero, bom, se eu quero calcular f de x mais h, eu substituo o meu x, né, por x mais h, eu vou ter a x mais h. Então, esse daqui é o valor de f de x mais h. Então, a que multiplica x mais h, menos f de x, que vale o próprio ax, dividido por h. Eu tenho que cuidar aqui, eu vou ter que fazer multiplicações, não tem muito segredo, nada muito difícil, mas a nossa conta fica assim, ax mais ah menos ax, quando h tende a zero. Repara que a gente tem ax somando e ax subtraindo, então eu posso descartar. E além disso, do que sobra, que é AH sobre H quando H tende a zero, de novo, vai dar para simplificar o H e vai sobrar limite de A. Limite de A uma constante quando H tende a zero. Bom, constantes de novo, então dá o próprio A. Então agora a gente aumentou um pouco mais a quantidade de funções que a gente sabe derivar. E para esse caso, então, se f de x é igual a ax, então a derivada da função, ou seja, f', é igual a a. Aí, de novo, a gente tem alguns exemplos, que significa que se a nossa função for 2x, então a derivada da nossa função é 2. Se a nossa função for 3 raiz de 2x, então a derivada é 3 raiz de 2. Não tem muito problema. O nosso a está aqui, a derivada é sempre o valor de a, se a nossa função for ax. Continuando o que a gente tem, já que a gente já fez as funções de primeiro grau, vamos fazer as funções de segundo grau. Aqui, então, uma função de segundo grau não é função de segundo grau completa, né? A gente está considerando o b e o c como sendo zero, mas vamos fazer esse exemplo, depois mais pra frente a gente vê como é que faz juntando todos os pedaços da nossa função completa de segundo grau, né? Não temos muito alternativa ainda, a nossa alternativa ainda é usar a definição f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. A parte que a gente mais tem que cuidar é quanto que vale f de x mais h. Quanto que vale, então, f de x mais h. F de x mais h, se a nossa função é ax², em vez de colocar x na nossa conta, aqui também, a gente está escrevendo x mais h. Então, é ax mais h ao quadrado. Dessa forma aqui, a gente tem que cuidar que tudo que tem aqui vai ter que estar ao quadrado. Então, a gente tem que cuidar, é a parte mais difícil de resolver isso daqui, é cuidar as substituições corretas. Então, é ax mais h ao quadrado menos f de x, que é ax², quando h tende a zero, não pode esquecer de dividir por h. Vamos ter que abrir essa continha, não tem nenhum tipo de segredo do que vai acontecer. Eu vou manter o a, vai ficar x² mais 2xh mais h ao quadrado. A gente já conhece essa fórmula, x² sobre h. Multiplicar todo mundo pelo h, multiplicar todo mundo pelo a,
Então, vai ficar ax² mais 2axh mais AH ao quadrado menos AX, tudo isso dividido por H, quando H tende a zero. Para variar, o que está acontecendo bastante, o primeiro e o último se cancelam, porque eles são iguais e com sinal trocado, sobrando somente esse pedacinho aqui. O que acontece? Esse termo aqui tem um H, esse termo aqui também tem H, então eu vou colocar um H em evidência. Vai ficar limite, quando H tende a zero, H multiplica. O que vai sobrar? 2AX desse termo, mais AH desse termo, dividido por H. Repara que eu tenho um H multiplicando e esse H dividindo, então eu posso jogar os dois fora, ficando com a conta somente assim. Repara que no início, quando a gente está falando de derivada, a gente tem meio que uma indeterminação. Se a gente olhar para cá e a gente substituísse o H por zero, o que a gente teria? A gente teria f de x menos f de x sobre zero. Ou seja, a derivada é um tipo de indeterminação, zero sobre zero, certo? Então, a gente tem que acabar cortando esses zeros de alguma maneira para a gente conseguir resolver os limites. Tá, o que faltou aqui agora no final é a gente resolver esse limite. Quando h tende a zero, eu poderia só substituir. Então, vai ficar 2ax mais a vezes zero. Bom, aquele termo ali some e fica 2ax. Então, agora a gente tem mais uma derivada, que é que se a nossa função f de x ela é ax², então, quando eu derivar essa função, eu vou ter 2ax. Como exemplos, para a gente fazer isso aqui, se a gente tivesse 3x², então, se a nossa função fosse 3x², então a derivada, f' de x, seria 2 vezes o nosso a, no caso 3, vezes x, seria 6x. Se fosse outro número, f de x fosse igual a 9x², então a derivada vai ser 2 vezes 9 vezes x, fazendo com que seja 18x. Então, aqui a gente tem as derivadas de cada uma das funções. Ainda tem pouquinho, mas vamos fazer agora x², para a gente tentar ver algum padrão, para a gente conseguir fazer uma fórmula geral. Qual, então, que é a derivada da função f de x²? A gente não sabe muita coisa ainda, então a gente não consegue escapar da definição de derivada, que é f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. A nossa função é f de x², então a gente tem que lembrar que f de x mais h é x mais h². Simplesmente substituir o nosso x por x mais h. Então, vai ficar limite de x mais h² menos x² dividido por h, quando h tende a zero. Essa daqui, para quem não lembra como é que faz, tá aqui a formulazinha, tá? Tem vários jeitos de calcular, a gente pode fazer os produtinhos ou pode usar o triângulo de Pascal para ajudar a resolver. Em todo caso, a gente tem x² mais 3x² mais 3xh² mais h³ menos x², todo mundo sobre h, quando h tende a zero, e a gente já usou essa daqui. Também já sabemos que o primeiro e o último vai dar para cortar, porque ele só tem sinal de diferente. O que nos sobra somente isso daqui. Como todos os termos aqui de cima, eles têm h, o que a gente faz? A gente coloca um h em comum, em evidência. Sobra 3x² mais 3xh, porque aqui eu tenho um h², mais h², tudo isso dividido por h, quando h tende a zero. O que a gente faz agora é eliminar os dois h's. Nossa conta acaba ficando assim. Como esse termo tem h e esse termo tem h, quando a gente substituir
o h por zero, essas partes aqui vão todas zerar, então o nosso limite fica 3x². Disso, então, o que a gente conclui é que se a nossa função f é x², então a nossa derivada é 3x². Então aqui a gente já tem algumas funções que a gente já consegue derivar. Ainda a gente está trabalhando só com polinômios, a gente já sabe algumas do polinômio de segundo grau, a gente sabe a função constante também, e a função, várias funções de primeiro grau, também não completas, né? Só a x, não tem o b ainda, mas aqui a gente sabe algumas delas. Vou deixar aqui e no próximo vídeo a gente fala então como é que fica inteiro.